Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar aqui nossa segunda aula de Jó, né? Quem não sabe, eu sou Fernando Rodrigues, ou Nando, né? Melhor como você quiser chamar. Mas eu estou fazendo essas aulas aqui de terça, tá? E novamente, explicando, essas aulas elas têm uma compatibilidade, uma ligação com dois projetos, né? Primeiro, as aulas dominicais, que são feitas no prédio, aqui no culto, e também com um grupo de devocionais diários que também está aqui na descrição. Então entra lá, quer dizer o quê? É um grupo, você vai ouvir essa aula, e aí lá vai ter um devocional sobre os versículos, né? Porque a ideia é que a gente faça a Bíblia em um ano. Então nós vamos ter toda essa aula aqui, quanto as outras aulas. Tá bom? Então é importante que você assista essa aula. Se você puder também estar no domingo. A gente está reproduzindo as aulas também. Eu postei uma. A gente teve um problema só no áudio, né? Porque o áudio estourou e eu estou tentando resolver isso para as próximas aulas ficarem bom, mas dá para ouvir, dá para entender a aula. Que é uma reflexão sobre os capítulos que nós fizemos na aula anterior. Tá bom? Então, entrem no grupo, entrem aqui também no. Tem dois grupos: o grupo de devocionais diários e o grupo Estude com a Bíblia, que é o grupo desse estudo que nós fazemos de live, onde eu mando várias coisas lá para vocês durante a semana, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 11 até o capítulo 20, né? Então são de 10 em 10 capítulos, refletindo sobre a história de Jó, tá bom? Então, vamos lá, vou direto para minha tela já. Nós já vamos ver aqui os capítulos, tá bom? A gente vai começar com essa leitura aqui. Relembrando a aula anterior, nós vimos o capítulo 10, e no capítulo 10 a gente vê a queixa de Jó sobre a vida mesmo, né? Ele está defendendo ali a sua inocência, que seu sofrimento não é por pecado cometido que ele estava sofrendo, mas era a mão do Senhor sobre ele, né? Mas ele não entendia o motivo, né? Até porque a gente vê que não existe um motivo, né? Era uma aprovação, né? Então Jó nasceu e viveu, mas ele chega a essa conclusão. Nós vemos que eu nasci para isso, né? Eu nasci para esse fim, para sofrer, e ele se indaga sobre isso. Então vamos continuar a partir do versículo 11, meditando acerca disso, tá bom? Deixa eu só pôr aqui. Bom, eu vou reproduzir o áudio aqui para vocês. Jó, capítulo 11. Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus,
Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas. Serão como a manhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Vamos lá. Então, nós observamos aqui, nesse capítulo, vamos olhar profundamente para ele, alguns elementos, né? Essa é a primeira fala de Zofar, né? Então, nós tivemos a fala de Elifaz e Bildade. Agora, Zofar, que é o terceiro amigo que nós conhecemos agora. E os amigos de Jó, que nós olhamos aqui, eles estão encontrando nele uma certa arrogância, em vez de assumir seu erro, né? Ele estava cada vez mais confirmando a sua fidelidade a Deus e não assumindo o pecado que os amigos acham que ele cometeu, né? A gente comentou isso na aula passada, né? E eu falei isso também na aula de domingo aqui, dominical, que a nossa lógica humana é que a justiça de Deus, ela se revela em uma equação. 1 mais 1 é igual a 2. Então, homens bons não sofrem. Logo, se Jó sofre, não é um homem bom. Então, se Jó sofre é porque ele cometeu pecado e por isso está sofrendo. Então, essa é a conclusão que os amigos de Jó chegam acerca disso, porque se Jó está sofrendo, se ele está zombando, ele pecou, né? A doutrina dele não é pura e etc. Os seus olhos, sou limpo aos olhos do Senhor, mas quem dera Deus falasse e abrisse seus lábios. Né? Então, o Zofar também clama a Deus nesse sentido, né? E aí ele coloca um ponto aqui que é sobre o tolo, né? Que o Zofar diz que o homem tolo só se torna sábio quando algo impossível acontece, né? Quando ele faz até um exemplo, né? Mas os tolos se tornam sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem, né? Então é uma coisa impossível, uma coisa que nunca vai acontecer. Então ele está incluindo essas características de tolice a Jó, porque Jó se torna tolo, né? Então, Jó, ele não está atribuindo essa inteligência e essa sabedoria a Jó. Ele fala, não, você se tornou tolo. E por isso que o tolo, você nunca vai ser sábio, porque a sua vida demonstra isso, né? Então, o palpite de Zofar é bem semelhante ao dos amigos, né? Se você confessar seus pecados, Deus vai te perdoar, então. Né? Então, confesse a Deus, lance o Senhor sobre essa iniquidade, e ele fala, não porque a justiça habite na sua tenda, né? Então você levantará seu rosto sem mácula, estará seguro, não temerá. Então, a consequência deles é essa, Jó precisava confessar o pecado, logo quando Jó confessa o pecado, Deus revela a sua justiça. Então a gente vai ver essa repetição de várias formas, a gente vai meditar mais sobre isso, tá bom? Então vamos continuar aqui no capítulo 12 agora. Jó, capítulo 12. Resposta de Jó. Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu, na verdade vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia.
O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Certo. Aqui, no capítulo 12, Jó ele faz uma comparação entre a sua fidelidade a Deus e os opressores, né? Ele serviu a Deus e sofreu, né? Os opressores fazem da sua força um Deus, mas eles vivem em paz, enquanto Jó ele invocou a Deus e não, né? Quantas vezes nós nos questionamos, de fato, né? Como Deus permite que nós venhamos sofrer? Como que Deus permite que a gente passe por coisas semelhantes ao que Jó está passando? Nesse momento nós vamos precisar compreender, é uma coisa que eu tenho falado bastante, que a justiça de Deus ela se torna complexa. Por quê? Não somos tão bons como achamos que somos, né? Nós vamos ser achados em bondade, né? Basta nós olharmos para Cristo na cruz, né? Nós não somos achados em bondade com Cristo, né? Nós somos achados em pecado, nós temos que confessar esse pecado de fato. É interessante que Jó também, ele destaca essa soberania de Deus, que é conhecida pela própria natureza, né? Quando nós olhamos para cá, nesse segundo trecho, ele fala, né, dos 7 dias, mas pergunte aos animais, a cada um deles o ensinará, pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão, fale com a terra e ela instruirá, até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isso. Então, a própria natureza reconhece a soberania de Deus. Deus tem o poder de fazer o que Ele quer, de dar vida, de tirar, tem o domínio sobre todas as coisas.
eu acho isso muito interessante que Jó compreende, porque Jó, ele não tem uma falsa ideia que Deus só é Deus quando ele concede bondade a nós. Deus é Deus independente das consequências que acontecem conosco. Pode acontecer coisas ruins, Deus continuará sendo Deus. Pode acontecer coisas boas, Deus continuará sendo Deus. Deus vai chover sobre justos e injustos. Então, o ponto é, Jó conhecia bem a Deus. Ele sabia que Deus tinha feito aquilo com ele. Porque Deus podia fazer, porque ele pode, porque ele é Deus. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Jó só não entendia o porquê, mas ele sabia que Deus podia fazer o que ele fez. E pronto. Não há uma discussão, né? Acho que o que o Jó queria que os amigos compreendessem era que eles tivessem compaixão diante daquele momento para estarem com ele, em vez de estarem condenando ele por algo que ele não fez, para que ele assumisse um pecado que ele não cometeu. Né? Então, acho que isso é interessante, isso é um ponto-chave desse texto. Né? Porque como nós lidamos com as pessoas que estão sofrendo, né? Como nós lidamos com as pessoas que não estão bem, né? Estão passando por dificuldades. Então, vamos para o capítulo 13 agora. Jó, capítulo 13. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Jó, capítulo 14. Certo. Aqui no capítulo 14,
obviamente, Jó ele tem a seguinte teoria de que nada justifica, não existe uma justificativa do seu sofrimento. E ele não pecou contra Deus, né? Então, não tinha uma questão clara do sofrimento dele. E, obviamente, realmente não tinha nenhum motivo, como a gente vê descrito lá no capítulo 2. Deus fala, né? Você é para Satanás, você quis atentar contra o meu Jó sem motivo, não tinha motivo. Então ele decide levar diante de Deus e se defender dessas acusações. Jó ele argumenta que o conhecimento dos seus amigos é falho, eles estavam errados, né? Que ele até coloca aqui vários pontos que isso, como os amigos estavam fazendo, era uma zombaria de Deus, né? Será que vocês dizem perversidades a favor de Deus? Então, é aquilo, né? Um conhecimento, uma teologia de que realmente pessoas que pecam vão sofrer alguma consequência e algumas consequências podem ser culpa do pecado. Mas essa ideia atribuída a tudo, ela se torna um pouco perversa, porque uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma dificuldade, se eu tudo atribuir ao pecado, está errado. Né? Você não tem fé, você... Não é isso. Então, eles estavam com coisas cruéis, usando o nome de Deus. Né? Vão dizer mentiras a favor de Deus. Então, as pessoas, muitas vezes, querem usar mentiras para falar a favor de Deus. Mas está errado. Nós precisamos defender a teologia verdadeira, a teologia correta sobre Deus. Então, Jó, ele entende que ele falava com Deus, ele tinha uma relação, Deus respondia a ele. Então, agora, ele iria chegar até Deus, ele encontraria essa verdade em Deus, isso seria conhecido diante de seus amigos. Iria ser mostrado aos seus amigos como eles estavam incorretos diante dessa teologia cruel e perversa que eles estavam falando, sobre que só porque Jó estava sofrendo porque tinha algum pecado. E aí a gente condena muitas pessoas por sofrerem, né? Infelizmente, as pessoas procuram sempre essa justificativa, né? Em outras religiões ou algo do tipo, né? Se eu estou sofrendo é porque tem algum motivo, seja numa outra vida, seja... Isso é besteira. Nós sofremos porque esse mundo jaz o maligno. Então, mesmo que você seja uma pessoa boa, não é um lugar de mérito, sabe? Até porque a própria graça em Jesus Cristo não é mérito. Nós não recebemos a graça porque nós somos bons. Nós recebemos a graça porque Jesus foi bom em nós. Então, essa ideia de que alguma coisa eu fiz para estar sofrendo. Não, às vezes não. Às vezes é a própria vida acontecendo. Provações que tem o motivo e o princípio de nos fazer crescer. Nós precisamos compreender isso, né? Distanciar um pouco dessa teologia cruel e talvez de achar que só sofremos por conta de pecados e erros cometidos no passado ou numa vida, outra vida. Não. Isso é uma teologia incorreta de acordo com essas escrituras, de acordo com o livro de Jó. Então, ele quer mostrar que o ímpio não pode entrar na presença de Deus. Né? Então, se Jó entrasse, isso mostraria que realmente não tinha pecado. Né? Então, logo essa teoria de que todo pecador sofre, logo Jó está sofrendo porque pecou, iria cair por terra. Porque se nem o ímpio pode entrar na presença de Deus, se Jó entrasse na presença de Deus, ele não era ímpio. Então, essa teoria deles cairia por terra, mostraria novamente, evidenciando que a justiça é um tema complexo. Não é um tema simples que você debate aqui algumas horas e define isso. Né? E Deus depois vai explicar um pouco sobre isso, como seria a justiça. Certo? Então aqui, ele coloca aqui, também isso será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Então, isso, como eu falei, seria a prova, de fato. Tá bom? Vamos para o capítulo 14 agora. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha.
Foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos? E me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Aqui é interessante porque quando eu era mais jovem, eu lembro que eu estava lendo esse livro com alguns colegas da igreja, com outros jovens, e a gente sempre atribui, né, a Jó uma paciência. E eu ficava pensando, né, paciente, Jó não foi paciente, Jó fica reclamando, fica brigando com seus amigos impõem uma teologia, uma seita, isso, né? Mas a paciência de Jó, ela se baseia muito nesse capítulo aqui, porque a paciência de Jó, ele foi longânimo, né? Fala que Deus é longânimo. Ser longânimo é ser paciente em sofrimento. Então, Jó foi paciente em sofrimento, ele demonstra isso aqui, né? Nesse capítulo, porque ele coloca, principalmente no final, né? Aqui, ó. No final, do versículo, ó, o título é Esperarei a minha mudança, né? Então ele fala que vai esperar no Senhor, né? Até que, ó, todos os dias da minha vida, esperaria até que viesse a minha mudança. Então, Jó, ele foi paciente em esperar no Senhor. Ele não é interessante porque essa conversa com os amigos, ela se inicia do ponto que ele começa a desabafar. E aí os amigos, em vez de acolher ele diante desse sofrimento e estarem com ele ali, eles começam a despejar acusações. Imagina você está tentando desabafar para alguém, colocar diante das pessoas o seu sofrimento, e as pessoas começam a te criticar, falando que a culpa é sua desse sofrimento, do seu pecado, e etc. Isso não ajuda em nada. É isso que Jó está falando. Isso não ajuda em nada. Isso não soluciona o problema, né? Porque talvez Jó tenha recorrido já a isso, pedido perdão, analisado, pensando, mas o que eu pequei contra Deus? Não tem nada claro. Eu sempre ofereci sacrifícios, tanto para mim quanto para meus filhos.
que aconteceu, né? Então, Jó talvez já tinha essa questão clara. Então, Jó ele tinha uma clareza sobre Deus. Eu acho isso muito interessante. Esse temor era muito claro sobre o Senhor Deus. Ele entende o poder de Deus. Deus para Jó não é um tirano que ele só obedece por medo. Jó compreendeu que Deus é o eu sou, ele é, né? Deus não existe, ele é, né? Não existe. Eu ouvi essa frase, né? Deus ele não existe, quer dizer que ele é, porque ele sempre existiu, ele sempre foi, sempre será. Jó, ele entende que Deus ele cria todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E a única coisa que Jó pode fazer é esperar. É esperar no Senhor, pois ele pois não existe um pecado para que ele venha pedir perdão. Mas ele reconhece que ele é transgressor, que ele é pecador. Mas dentro de todo esse sofrimento, ele não consegue compreender um pecado que justifique todo esse sofrimento que ele está passando, né? Algo que ele fez. Então, o que nós podemos aprender nesse capítulo é que nós precisamos ter clareza sobre Deus. Não tentar barganhar com o Senhor, achando que quando fazemos certas coisas, vamos ter benefícios sobre isso. Precisamos compreender que nós precisamos passar por um processo de provação. Que é isso? É nos aprovar, né, para algo maior, para algo superior. Então, Jó, ele era... Eu gosto de pensar que em Jó foi feita a própria justiça de Deus. O próprio Jó se justifica, né? Porque ele demonstra que um servo do Senhor, ele confia no Senhor independente da situação. Isso é justo, isso é justificação, isso é justiça própria em Jó, tá bom? Então é isso. Vamos para o próximo capítulo. Capítulo 15 agora. Jó, capítulo 15. Segunda fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está?
Bem sabe que o dia das trevas está perto, a angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mudou aqui a posição, porque está descarregando aqui o áudio. Mas beleza. Vamos lá. Ele está levando em consideração os pontos que nós já colocamos aqui. Deus, ele é justo. Logo, ele não pode punir o justo. Então, logo se Deus está punindo Jó, é interessante que todos concordam que Deus está fazendo isso. Não há discordância sobre isso. Eu acho isso um ponto interessante. Eu falei na aula, né? É legal que você poder rever a aula de domingo, a aula dominical, os primeiros minutos da live, eu falo sobre isso. Mas essa consideração, Deus, ele não pune o justo. Logo, Jó está sendo punido porque ele não é justo, né? E se fosse de fato justo, o que Deus estaria cometendo é uma tremenda injustiça, e logo, para Jó, para Elifaz, Jó ele estaria cometendo, e tinha totalmente perdido esse temor a Deus, né? Nesse sentido, então, acusando Deus de cometer uma injustiça contra ele, né? Então, para Elifaz, Deus não faz coisas injustas. Então, e o justo para Elifaz é essa fração de 1 mais 1 é igual a 2, etc. e tal. Então, Elifaz considera que Jó perdeu o temor a Deus. E por isso que ele está falando essas coisas. Elifaz considera que todos esses argumentos de Jó são fruto de uma impiedade, né? Ele está tão cego que não consegue ver os absurdos que está dizendo. É legal. Eu estou trazendo a visão sobre todos eles. Eu coloco depois o meu ponto sobre a visão. Mas a visão deles é essa, que Jó está falando absurdos, Jó enlouqueceu, né? Então eles, como bons amigos, estão tentando ajudar. Só que há, obviamente, uma discordância nesse sentido. Jó está sofrendo, padecendo da carne, ele foi atingido financeiramente pela própria família dele, foi destruída, e agora a própria carne física, né? Então, tudo com o fim de atingir a parte espiritual de Jó. Então, Jó está muito revoltado com os amigos dele, porque esses amigos não estão ajudando ele a entender isso. Enquanto os amigos dele estão achando que Jó enlouqueceu. Ele fala algumas coisas interessantes. Que é o homem para que seja puro e que nasce de mulher para ser justo, eis que Deus não confia nem em seus santos nos céus puros, quanto menos os homens. Então, de fato, nenhum homem ele será encontrado justo, porque a justiça, porque ser justo seria não cometer pecados nenhum. Né? Então Deus não considera essa ideia de justiça nesse nível, mas no sentido, se a gente olhar na etimologia da palavra justiça, é uma coisa mais ampla, é uma coisa muito mais profunda do que apenas o fato de você não ter pecado. Então ele considera que
Jó está se considerando justo, mas quem é justo diante de Deus, né? A gente vê que, em alguns pontos, não existe uma teologia incorreta sobre o que os amigos deles estão falando, mas essa teologia deles é dura demais para a situação que Jó está passando, e não é, de fato, o que está acontecendo com Jó. Vamos para o capítulo 16. Jó, capítulo 16. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa, cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. A minha testemunha está no céu. Ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó, capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão, mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês.
onde está a minha esperança? Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova: você é o meu pai, e aos vermes: vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Certo. Então eu passei os dois capítulos porque são as duas falas são de Jó, né? E está respondendo ali Zofar agora. Não, ele faz o que ele falou. O ponto principal aqui que eu observo é que assim, Jó, eu acho que nós também, muitas vezes, nós estamos em busca de encontrar motivo para certas situações em nossas vidas. E, e os amigos de Jó, eles estavam tentando ajudar o Jó a chegar a uma conclusão, a chegar de fato a uma solução, mas eles só estavam argumentando o sofrimento de Jó, o acusando, ao invés de estarem apenas ali com ele naquele momento de dificuldade, naquele momento de grande dificuldade que Jó estava passando. Jó sente um castigo de Deus, um tremendo castigo de Deus, sobre si, mesmo sem motivo. Ele considera que Deus se voltou contra ele. E agora ele apela para as testemunhas do céu. O interessante é que são aqueles mesmos que estiveram reunidos diante de Deus, né? Vendo toda essa situação. Então eles sabem também o que está acontecendo. Eu acho que é interessante esse ponto, porque nós só sabemos que Jó não pecou porque nós temos os primeiros dois capítulos. Porque talvez, imagina, se nós estivéssemos diante de Jó, diante daquela situação, como nós iríamos reagir se nós fôssemos esse amigo de Jó, se nós não tivéssemos todo esse contexto que nós temos? Então, nós sabemos do sofrimento de Jó porque ele cometeu isso. Então, a gente vê que Jó está sofrendo, né? Ele sente a mão de Deus sobre ele. Né? Então, ele coloca, é interessante que nesse capítulo ele não, necessariamente não confronta os amigos. Né? Ele coloca aqui que ele só aumenta, todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terá fim essas palavras vazias? Então, muitas vezes nós podemos tornar os consoladores, que em vez de ajudar, nós aumentamos o sofrimento das pessoas, em vez de ajudá-las. Né? Aquilo que eu falei do amigo que às vezes só quer desabafar. A gente já vai e repreende, né? No capítulo 17, nós temos essa continuação. Jó ele zomba daquilo que seus amigos chamam de conhecimento. Pois seu conhecimento é faro de Deus. Era como desrespeito ao Senhor, o conhecimento deles. Jó viu sua vida se transformar de dia para noite, planos sendo frustrados. Isso demonstra a própria instabilidade da nossa vida. E isso não está ligado ao fato de ser justo ou não. Né? Esse é o ponto central. Não é isso. Então, Jó, ele, novamente, ele reconhece a Deus, né? E é interessante que ele perde a esperança. Ele perde a esperança de um dia. A esperança é sempre sobre coisas boas. Então, ele perdeu a esperança sobre coisas boas acontecendo na vida dele. Ele acredita que vai ter sofrimento só. Né? Então, olha o sentimento de Jó. Eu acho que esse é o ponto central dessa aula de hoje. Olha como o Jó está sentindo. E quando você tem um amigo que não está bem, uma pessoa que está sofrendo, você já olha e acusa ela. Você está sofrendo por conta do seu pecado? Ou nós compreendemos, tentamos compreender, né, o verdadeiro sofrimento daquela pessoa naquele momento? Acho que é uma coisa que nós temos que avaliar.
que nós fazemos, tá bom? Vamos para o capítulo 18. Jó, capítulo 18. Segunda fala de Bildade. A terra será abandonada por sua causa? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Por que somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? O fim do ímpio. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Nós vamos perceber ao longo do livro um padrão, né? Primeiro, eu acho que é interessante o ponto que você tem que levar um fator humano, né? Já estão ofendendo os amigos. Já ofende os amigos, não, que eles são ignorantes, né? E os amigos, obviamente, se sentem totalmente ofendidos quanto a isso, né? Então, com as palavras, né? Um homem, ainda mais, um homem que não aceita a sua impiedade, né? Esse é o pensamento deles. Né? Eu acho interessante a gente avaliar esses dois pontos. Temos Jó, que sabe que não pecou e está sofrendo, e os amigos que acham que ele pecou e não reconhece, não muda, e ainda ofende, eles falam que eles não conhecem, né? Mas a discussão ela segue na mesma teoria. Os ímpios sofrem. Acho que a ideia do autor mesmo é essa. Uma repetição de diálogos, né? Os amigos falam as mesmas coisas de formas diferentes, mas estão deixando claro isso. Né? E aí ele tá considerando isso, ó, escute o que nós estamos falando, esse é o fim do ímpio. Reconheça a sua impiedade para que você não sofra esse fim. Pense, ó, eu quero que vocês compreendam que o que eles estão falando aqui, muitas vezes a gente pode falar, nossa, mas quis amigos, né? Mas muitas vezes nós usamos palavras duras para tentar ajudar os amigos, só que nem sempre as palavras duras ajudam, né? Então acho que essa é a mesma lógica deles. Né? Eles estão tentando mostrar para Jó o grande problema que ele tem, mas nem eles compreendem, né? Então, às vezes a gente fala coisa sem pensar, meus amigos falam, mas eu gosto de não colocar um peso muito maior, né? No sentido, porque eu vejo realmente aqui a natureza, mano, dos amigos de Jó. E que muitas vezes nós cometemos essa natureza, essa falha. Capítulo 19, a resposta de Jó sobre essa situação. Jó, capítulo 19. Resposta de Jó. Vocês me insultaram.
Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Deus me arruinou. Eis que clamo: violência! Mas não sou ouvido. Grito: socorro! Porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Todos me abandonaram. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Eu sei que o meu Redentor vive. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. A gente vai perceber aqui que nem mesmo Jó ele compreende de fato a justiça de Deus, né, nesse quesito. Ele mesmo diz que ninguém pode ser justo diante de Deus, e logo sofre injustiça, né? Ele fala que Deus foi injusto, né, comigo. Então, Jó não compreende totalmente a justiça de Deus também. Eu acho que isso é natural, né? Mas Jó reconhece que Deus trouxe aquilo. Jó está revoltado com as acusações dos seus amigos. Ele promete até um juízo sobre as acusações. Né? Por quê? Porque eles estão acusando a Deus de fazer isso com Jó por um pecado que ele cometeu, né? Então, se Deus fez isso, Deus é o culpado de etc. Então, não, vocês vão levar essa acusação diante de Deus, juízo de Deus, para a gente esclarecer isso. Jó está totalmente revoltado. Jó declara sua esperança no Senhor. Ele é capaz de rendê-lo. Então, Jó, ele, mesmo diante dessa dor, reconhece que Deus pode render ele, né? Ele conhece que Deus pode fazer, né? E é interessante essa declaração, né? Depois, revestindo este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. E eu verei por mim mesmo. Os meus olhos verão. E não outros. De saudade, meu coração desfalece dentro de mim. Né? Então, olha que interessante a saudade que Jó tinha de Deus.
nós precisamos ter saudade de Deus, né? Parece que aconteceu várias coisas assim, que afetaram o Jó ao ponto dele sentir distante de Deus, né? E às vezes o sofrimento ele traz isso. Mas aí nós precisamos compreender que Deus não está longe, ele está vendo, ele está ali, né, diante das circunstâncias, dos sofrimentos. Tá bom? Vamos para o último capítulo 20, para finalizar a aula hoje, tá bom? Vamos lá. Jó, capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre, e os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra. A mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso, a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza, ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. A ira de Deus sobre o ímpio. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Pois bem, se nós não conhecêssemos novamente a primícia da história de Jó, talvez podemos concordar com os amigos de Jó que Jó está sendo bem arrogante, né? Em acusar Deus de injustiça, mas nós precisamos compreender a justiça não se manifesta em uma conta simples. A justiça só se manifesta ela só se manifesta no próprio temor. Assim a justiça se torna complexa.
de fato. Porque Zofar deixa claro que ele está falando segundo o seu conhecimento que ele tem. Isso implica talvez em uma decisão pessoal da nossa busca, da nossa de buscar o conhecimento. Porque se a gente pensar em Jó, realmente Jó tinha um conhecimento anterior a Deus. Nós conhecemos a história de Jó a partir daquele momento, capítulo 1 para cá. Mas e o que Jó fez? O conhecimento que ele construiu sobre Deus. Nós precisamos construir um conhecimento claro, verdadeiro. Para que essas nossas palavras, em vez de trazer conforto para os corações cansados, as nossas palavras não são pesadas a ele. Porque, de fato, a acusação é a mesma ainda. A acusação ainda é a mesma. Jó pecou, por isso que Jó está sofrendo. E isso, obviamente, está fazendo mais Jó sofrer ainda mais, né? Sobre essas circunstâncias. Tá bom? Pessoal, é isso, essa aula. Na próxima aula vamos fazer do 21 até o 30, mas essa é a aula de hoje, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Lembrando, se você quiser nos visitar, né, para ter a próxima aula presencial, se você também quiser, vai estar disponível aqui, a gente vai estar reproduzindo novamente. Tá bom? Fique com Deus, até a próxima e falou!